Hoje o nosso bate-papo, nosso Fala Comigo é com ele de novo, o nosso agora Tenente Coronel. É outro, né? É outro. Aquele, lá na rádio a gente falou com o Major Nelson Tolotti Vieira, onde ele que está comandando o nosso 15º Batalhão de Maracaju, e vamos estar falando um pouquinho da sua trajetória, desafios, segurança pública, entre outros assuntos pertinentes à questão da segurança pública. Agora assumiu a presidência do Conselho de Segurança Pública aqui da nossa cidade de Maracaju. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida pessoal, um pouco desse líder atual aí que está perto da proteção e que tem cuidado da nossa cidade de Maracaju na questão da segurança. Primeiro, seja bem-vindo. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite. Você que foi um dos primeiros a participar comigo do Fala Comigo lá na Rádio Cidade. Lembrando você que toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, fala comigo na Rádio Cidade ao vivo. E eu quero fazer o convite para você. E a nossa ideia, Tenente Coronel, é a gente ampliar um pouco essa discussão que a gente começa lá na rádio, e às vezes é limitado por conta da questão do tempo, de uma forma mais dinâmica, um pouco mais tranquila, nesse nosso podcast, o Fala Comigo. Quero te agradecer mais uma vez, seja bem-vindo, parabenizar pelo trabalho que vem realizando aí na cidade de Maracaju, mas para quem não te conhece, quem é o Nelson Tolotti? Bom, primeiramente, obrigado, Robert. A satisfação estar aqui agora com mais tempo, tranquilo, né? E falar só um pouco de Nelson, né? E falar também sobre um pouco de segurança pública, né? São não apenas de Maracaju, mas de todo o batalhão. Na verdade, eu sou uma família de agricultores, né? Da região de Bateiporã, um local chamado Bairro da Festa, né? Sou o 6º filho de uma família de 6 filhos, né? Você é o mais novo, sou mais novo, sou o caçula, né? Pai italiano, sangue quente. A mãe nordestina, né? Na verdade, mais quente ainda. Mais quente ainda. Mas, graças a Deus, arretado, né? A gente teve bons exemplos com os pais. E desses 6 irmãos, 4 trabalham na segurança pública, são 4 policiais militares, né? E minha primeira formação acadêmica é matemática, né? Gosto muito de números, tem pós educação matemática, estatística aplicada, gosto muito de números, e depois a formação em direito e formação de oficial. Entrei na Polícia Militar em dia 1º de dezembro de 2003, vai fazer agora 22 anos de policial militar. Que idade você tinha nessa época? Quando eu entrei ali com 21 para 22 anos de idade, né? Casado, Leia Débora Fernicena, policial civil, a minha esposa. Ela trabalha aqui junto comigo aqui em Maracaju, ela é escrivã de polícia. E pai da Isabela Sena Tolotti, 12 anos, a princesa do pai, que também reside aqui em Maracaju comigo. Você já está há quanto tempo de Maracaju já? Olha que legal, né? Estamos completando esse mês 1 ano de Maracaju. Passou rápido. E passa ligeiro. Parece que a gente já está contigo aqui já há alguns anos já. Já está com a identidade de Maracaju aí. A gente vê seu empenho de fazer essa diferença aí pela nossa cidade de Maracaju. E a gente tem olhado há algum tempo nesses comandos dos nossos batalhões essa mudança de perspectiva, trazendo mais a comunidade para dentro da Polícia Militar. Mas antes da gente entrar nesse mérito, como que foi a decisão sua para seguir a questão da carreira militar? Você falou que você tem 4 irmãos. Isso, teve alguém que puxou à frente? Foi você? Sim, como que foi? Sim. O meu primeiro irmão é o Anselmo Tolotti, ele é subtenente, ali na década de 90, né? Eu estava ali na casa dos 8 para 9 anos, né? E ele foi para ser soldado da Polícia Militar. E um dia eu fui na formatura, né, dele, se não me engano foi em agosto de 90, e já vi lá um homem lá, né, comandando a tropa com uma espada e tal. Eu falei para minha mãe, um dia eu vou ser igual aquele homem ali. A minha mãe, né, naquela humildade, filho, tipo assim, pô, né? Você faz matemática? Não, na época era criança, 8 para 9 anos, né? Na roça, meu filho, tipo assim, seja para mim um soldado, seja mais humilde. E eu coloquei na minha cabeça, coloquei como meta de vida, né? Graças a Deus eu consegui realizar, passar algum tempo, estudei bastante para conseguir esse erro aí, reprovei uma vez, mas na segunda tentativa, graças a Deus, eu consegui aí, é o sonho. Então, assim,
Então, Um quer dia eu dizer que visualizei... você comanda seu irmão, se você quiser. Rapaz, eu já trabalhei uma vez, já fui soldado, né? Fui soldado e trabalhei sob o comando dele um período ali. A gente usa o RDP Mãe, né? A gente fala, né, o RDPM, o RDP Mãe, ele é mais antigo do que ele nasceu primeiro, fica meio difícil, né? Mas graças a Deus a gente nunca teve problema. Ele já trabalhou comigo já sobre... Todos já tinham trabalhado comigo sobre o meu comando, né? Graças a Deus nunca tive problema quanto à farda, não. Mas quando chega na reunião familiar, puxa a orelha que eu sou o mais novo, eu acabo sendo o mais moderno. A gente está vendo hoje uma nova gama de policiais militares, principalmente já com essa formação de ensino superior e tudo mais, às vezes formado em direito, e buscando essa questão do concurso para militar, onde um exemplo que a gente tem, que ela contou um pouquinho da história dela para nós, a Gibim. Ela era procuradora de um município e hoje está aí junto contigo no comando do nosso batalhão aqui em Maracaju e que também faz um grande trabalho na cidade de Maracaju. Como que você está vendo essa nova roupagem, basicamente, que a gente está vendo os novos soldados policiais militares, tanto civil? A gente vê muita gente assim, jovem que acabou ali de repente sair da formação da faculdade. Porque assim, eu vejo os mais antigos, né? Sim. Policiais mais antigos eram bem mais experientes, né? Isso é. Na verdade, a PM ela evolui, né? Tem que evoluir de acordo com a sociedade. Na verdade, quando meu primeiro irmão entrou na PM, exigia-se apenas 6º ano. Né? Já o meu segundo irmão entrou, exigia-se a 8ª série. Quando eu e outro irmão meu entrou, já ensino médio. Hoje os meus sobrinhos estão entrando, que eu tenho um sobrinho já também é policial militar, o requisito já é ensino superior. Porque a sociedade cada vez mais ela é conhecedora dos seus direitos, né? E o policial militar tem que estar preparado para enfrentar esse embate. Hoje não se aceita somente sim senhor e não senhor, né? Você tem que justificar todos os seus atos. Senão, claro, você vai responder por um abuso de autoridade e assim vai. Essa atração também aos jovens para o serviço policial militar pela estabilidade financeira também. Então a gente sabe que o mundo hoje não está fácil, o mundo aí fora, o comércio não está fácil, a pessoa busca uma estabilidade. Alguns acabam seguindo carreira, outros apenas como um trampolim, mas isso também é bem-vindo, né? Até hoje recebemos... Hoje quanto é o salário inicial de um policial? Depende de qual classe, né? Hoje um soldado aí está recebendo a casa de 4 e pouco, acredito eu, 4 e pouquinho, né? Quando ele entra na casa dos praças. Já o cadete, depois que ele saiu do curso de formação ali, ele vai ser como aspirante, deve estar recebendo aí 8 e quase 9 mil reais aí, ali o aspirante. Então, assim, vai depender aí de qual classe você está entrando, ou como soldado, ou como oficial, ou como praça, ou como oficial, né? Você acha que, para um jovem que está nos ouvindo, nos vendo hoje, você aconselharia ele entrar nesse... Olha, pelo lado, só olhando o lado financeiro? Não. Porque assim, eu vejo muito isso hoje. O jovem, eu quero fazer medicina porque hoje é uma das profissões mais rentáveis financeiramente. No entanto, o cara às vezes nem tem aptidão, porque eu acho que isso tem que ter um dom, entendeu? A pessoa tem que gostar do que faz. E a gente está vendo muito esses jovens hoje preocupados pelo ganho financeiro e às vezes se tornam profissionais que não sentem prazer pelo que faz. Frustrado da vida, Isso. Né? Na verdade, assim, a Polícia Militar ela tem uma gama de opções para o cara trabalhar enorme, né? A gente, pro TI, a gente tem vaga para TI, aquele pessoal que é do administrativo, a gente tem vaga para administrativo, aquele que gosta mais do serviço comunitário, ele tem que ir seu serviço comunitário, mas uma coisa ele tem que ter certeza, uma passada na rua ele vai ter que ter, o embate com o confronto em uma situação ele pode correr esse risco. Então, primeira coisa que eu peço, é isso que você quer mesmo? Porque depois que entrar ali, você vai se deparar com situações que talvez você não está preparado. E isso você acaba com pessoas frustradas na instituição. Eu sempre brinco com meus policiais ali, né? Sempre aquela brincadeira com fundo de verdade, né? Que o único serviço militar obrigatório que tem é aquele que você colocar 18 anos. Quer testar? Testa, mas se não deu certo, vai embora.
Porque às vezes a pessoa acaba ficando frustrada na vida, acaba tendo problema psicológico, acaba depois se envolvendo em situações jurídicas pesadas, se corrompendo, porque nós acabamos ali respondendo civil, penal e militar, então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? A nossa legislação é um pouco mais complexa, então, como o senhor bem sabe, você também é operador de direito, a justiça militar ela tem uma pegada mais forte, e isso, essa origem dessa rigidez é desde o início do policial militar. E não venha você querer mudar a regra agora, depois de 1000 anos. Você está entrando na instituição, sabe que a pegada é essa. Aí a pessoa acaba se frustrando, que às vezes não é o que ela esperava, e fica apenas pelo salário, e começa problema psicológico, e acaba a vida da pessoa, né? Fica doente mental. Eu, graças a Deus, estou 22 anos na polícia, eu estou preocupado que daqui a uns dias eu vou me aposentar. Eu amo o que eu faço, escolhi a minha profissão que eu sempre sonhei, aspirei desde menino, entrei como soldado, entrei na base, na época que cheguei como oficial, trabalhei minha vida toda como um serviço operacional. Saí da rua faz 2 anos, eu não tinha obrigação nenhuma de estar na rua, sou apaixonado por rua. Então, assim, eu sempre falo para minha esposa, se eu falecesse hoje eu estaria feliz, porque eu faço o que eu amo. Então, não vim pelo dinheiro, muito pelo contrário. Quando eu falei assim que fui promovido retroativo, não estou nem preocupado se eu vou receber esse retroativo ou não, porque eu faço aquilo que eu quero. Então, a primeira coisa que eu peço para o pessoal, se vai entrar na PM, lembra que a vida castrense ela é mais rígida. Então entra, mas convicto dessa missão. Depois, quando começar a jogar o jogo, não vai querer mudar as regras, que não vai ter jeito. Então, eu vejo muitas pessoas frustradas, ainda mais o pessoal um pouco hoje, ele teve educação um pouco mais branda, né? E vai ser inserido no sistema, numa doutrina mais rígida, a pessoa vai se frustrar. Como que você lida com essa questão? A gente viu desde a sua chegada aqui em Maracaju, todo esse cuidado que você teve, não só com o comando, mas principalmente com a sua família. E nesse sentido, a carreira militar exige muito, onde vocês passam, às vezes, muito tempo longe de casa, ali prestando serviço para a nossa sociedade, e com uma responsabilidade muito grande. E aí hoje você tem a sua filha, está com que idade? 12 anos. 12 anos, certamente vem as cobranças pela ausência, porque eu tenho isso dentro de casa também, eu vivo com isso, onde às vezes a gente fica lá semanas em Brasília, buscando um recurso, aquela situação toda, e às vezes você deixa de estar com seu filho aqui, e a consequência disso é pelo propósito e pela missão. Como que você lida nesse ambiente familiar, até para que as pessoas que vão estar nos vendo, para entender que isso é um propósito de vida, não é simplesmente só pelo dinheiro, só pelo ganho, mas efetivamente realmente para entender que é uma missão toda envolvida, né? Tá. A primeira mensagem que eu passo para minha filha e para minha esposa é que eu faço aquilo que eu gosto. Se eu não fizesse isso, eu não estaria inteiro na família. Então, talvez eu seria um presente ausente, né? Frustrado. Então, eu me recordo de um episódio onde eu estava na capital, seguia no batalhão de choque, e a gente tinha muitas missões, né? E, infelizmente, eu fui para uma missão um pouco mais longa, ali na região de Corumbá, e minha filha tinha uma boneca que era de estimação dela, ela gostava muito dessa boneca, e eu sempre deixava minha bolsa ali, que eu sei de madrugada, bem próximo da porta para ir embora, para não incomodar a família, né? Na hora que acordasse. Quando eu peguei a bolsa lá em Corumbá, a boneca da minha filha estava dentro da minha bolsa, né? E aí eu preocupado, liguei para minha esposa perguntando, né? Olha, a Isabela deixou a boneca dentro da minha bolsa, não sei como veio parar, tal. A minha esposa preocupada pediu para eu conversasse com a filha, né? Ela falou, olha, na verdade eu coloquei porque eu vi que o senhor está muito só. Naquele momento eu comecei a ligar uma luz ali, né? Comecei a trabalhar mais esse momento, esse meu tempo com ela, né? Eu comecei a melhorar a qualidade de vida, porque às vezes você acaba também tendo esse distanciamento. Então a vida te dá alguns sinais, mas por causa daquilo eu não deixei de fazer o que eu amava de fazer, que é ser policial militar. Mas aquilo foi um sinal que eu tinha que cuidar um pouco mais da minha família.
Aí, depois, todas as vezes, quando eu mudava, eu às vezes deixava a família na cidade, ia para outra, mas por esse momento sempre eu carrego minha família. E procuro sempre levar ela nos eventos para sentir esse momento que o pai vive. Eu sempre digo, eu não posso deixar aquilo que eu gosto somente para atender talvez o tempo dela, porque eu não seria um pai por inteiro. Por mais que eu amo ser policial militar, eu dou o tempo para ela e o tempo que eu tenho É dela. é dela também. Então eu consigo balancear. Eu não conseguiria deixar o meu serviço somente para atender o tempo dela. Então eu tento balancear. É claro que algumas vezes a gente não consegue atender, né? Mas você tem que entender alguns sinais. E esse sinal, esse foi um dos exemplos que eu notei que eu tinha que dar um pouco de atenção a mais. Você falou que você tem 4 irmãos. 4 irmãos policiais Você militares. e mais 4 é você e É, mais 3? nós somos em 6 irmãos, né? Na verdade, desses 6 irmãos, 4 são policiais. Eu, E mais né, 3. e mais 3. Como que é esses finais de semana, esses domingos aí? Tem alguma história, alguma coisa engraçada que vocês podem dividir aí com a gente? Porque eu tiro, por exemplo, assim, ó, eu e meu irmão, a gente é faixa preta de judô, e eu tenho uma história, assim, que eu era novo, eu tinha uns 15 para 16 anos, e aí nós lutávamos mais ou menos o mesmo peso. Ele é mais velho que eu, e ele falou, nós vamos ter que fazer uma seletiva para ir pro campeonato. Eu falei, tá bom. Eu já estava esperando levar o meu tombão lá, né? Aham. Que ele era mais experiente que eu e tal. E aí fomos pra luta e eu consegui derrubar ele. Beleza. Tá certo que depois eu apanhei bastante. Mas o que vale é o primeiro tombo, né? O primeiro tombo é o ipom, acabou a luta. Então, assim, tem essas histórias de irmãos. Tem, não tem. Você sim. tem alguma história legal que você pode compartilhar aí com a gente? Na verdade, assim, a gente não tem histórias de embate, né? A gente tá, Não, é de filosofias, né? Eu sempre fui ligado mais um pouco para operacional, né? Sempre gostei da atividade mais tá na rua. E meu irmão mais velho sente o paizão, né? Ele não admitia nunca aí A hierarquia? falou, ó, cara, esse negócio aí muito pra rua, toma cuidado, você vai acabar com a sua carreira e tal. E eu desde a academia, sempre já planejando ir para uma força tática, ou para um choque, ou para um DOF, e dando conselho para mim. E eu, quando cheguei no batalhão, o que eu escolhi? Força tática. Quando chego na sala dele, que ele trabalhava na P4, que é a parte de logística, pegar uma matéria de força tática, na hora que ele viu, eu só vi a cara dele assim, putz, ficou bravo ali, não falou pro cadeira hierarquia, falou, mas quando chegar em casa eu tô enrolado. Não, dito feito, chegou lá, falei pra você, rapaz, você é um idiota, você vai acabar com a sua carreira, não sei o que, tal, e falei, cara, calma, deixa eu tentar ali e tal, e Viveu o processo. viveu o processo, puxou muito a minha orelha, ficou bravo e tal. Mas assim, a gente acabou aceitando, ele acabou aceitando a ideia. Depois outro irmão foi trabalhar comigo e falou, tá vendo? Não basta ir, leva outro irmão também. Mas a gente sabia que era o momento acolhedor dele ali, ele é bem paternalista, é o mais velho de casa, né? Gosta de cuidar dos irmãos. Esse é um dos casos. Né? De volta e meia ligando, como é que ele é sub. Bicho, eu já falei que você vai se lascar uma hora com essas suas operacionalidades, né? Mas é para cuidar, ele é do bem, nunca é para atrapalhar a carreira, né? O Selmo Tolotti é subtenente, hoje trabalha lá no administrativo, tá quase para ir embora já. A gente teve aqui um comando que foi grande e marcante aqui para nossa cidade com o Pereira, e que realmente a gente viu ali uma grande mudança no quartel, onde finalmente a gente teve a retirada dos presos ali dentro e se tornou o que é hoje a nossa Polícia Militar, e depois o nosso 15º Batalhão de Maracaju, que envolve Maracaju, Rio Brilhante e Nova Andradina. E Nova Alvorada do Sul. Nova Alvorada do Sul, isso. Como que você vê esse papel que hoje o nosso 15º Batalhão tem para essa região aqui fronteiriça? Porque assim, a gente vai às vezes conversar na segurança pública, lá na secretaria, com o governador, deputados, e eles não colocam Maracaju como se fosse ali nessa questão da fronteira nessa parte de segurança pública. Mas a gente sabe que hoje aqui é um corredor do tráfico, e que realmente a gente vê um empenho, principalmente de todos os nossos soldados aqui, nessa luta aí contra a questão da droga, né?
Então, Maracaju, ele não está na linha de fronteira, ele está na faixa de fronteira, naquele preceito constitucionais lá, que até a 150 quilômetros a partir do marco lá, ele é faixa de fronteira. Então, assim, há grandes problemáticas aí em algumas unidades de faixa de linha de fronteira e aqui nós estamos na faixa de fronteira. Primeiramente, a gente tem uma população aí aqui no 15º Batalhão de 104.470 habitantes. Ela é o 6º maior batalhão do estado do Mato Grosso do Sul, do interior do estado do Mato Grosso do Sul. Ele possui aí o maior centro, né, do agronegócio do estado, está aqui. Ela é uma unidade de muita responsabilidade, a gente sabe o papel importante no agronegócio e também na política do estado, a gente é inegável essa característica do batalhão. A unidade que eu sempre falo com meus policiais militares, que a nossa demanda maior é trabalhar com os crimes urbanos, que é essa competência nossa do policiamento aqui do 15º Batalhão, já que nós temos algumas especialidades aqui, que é o batalhão rural, né, que nos atende bem aqui. Também temos o departamento de operação de fronteira, que tem base aqui, o departamento tem base aqui em Maracaju. Somos bem atendidos, graças a Deus. Então, assim, é um batalhão estratégico. A gente tem montado algumas estratégias para redução dos índices criminais. Apresentamos aí junto, graças, né, à Polícia Civil, né, qual nós somos muito parceiro. Só um pouquinho. Hoje a gente vemos os menores índices criminais dos últimos 10 anos relacionados a furto. Infelizmente, a gente tem alguns picos de furtos. O cidadão X sai, né, a gente sabe que dá uma elevação. A gente tivemos redução significativa aí, graças a esse trabalho conjunto. Então, assim, é um batalhão estratégico, é uma área estratégica. A gente não está, em momento algum, negando essa dificuldade do policiamento aí por ser próximo à fronteira. Mas a minha vertente mesmo é o trabalho do crime urbano. Já que temos base PRE aí, que trabalha o crime de rodovia, temos o departamento e temos aí o batalhão rural. Precisa ter atenção, né? Somente focar nos indicadores criminais. Lembrando que nós temos aí um distrito de Vista Alegre, que é um ponto estratégico, né, em relação ao contrabando de eletrônicos e tal, né, os caminhos. Sim. E também temos ali outro ponto preocupante nosso, que é o distrito Agrovila Pana, que é Nova Alvorada do Sul, que é a MS 145, que também é muito tráfico de droga e também aí o contrabando de cigarro. São unidades que a gente tem que ter muito cuidado, porque o fluxo criminal é muito alto. Mas graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho, né? A gente melhorou bastante os índices criminais aí do município, desses municípios, e aqui Maracaju se destaca como uma das cidades mais seguras aí para essa redução dos índices criminais. Show de bola. Hoje, quantos homens a gente tem, homens e mulheres atuando dentro do nosso batalhão? Olha, dentro de Maracaju. Na verdade, o batalhão nosso hoje, ele conta aí com aproximadamente 79 policiais militares aí, né? Porque nós viemos de uma companhia até início de 2024, né? Agora estamos chegando com esse reforço aí de 27 policiais militares, vamos chegar aí na casa aí dos 100 e poucos policiais militares para atender essa área. Já em Maracaju, a gente trabalhou operacionalmente aí com 16 a 18 policiais, né? Com essa vinda aqui, a gente praticamente vai dobrar o nosso efetivo. É claro que nunca a quantidade é suficiente, porque se nós fazermos todas as vertentes de policiamento, aumenta muito mais o efetivo. Mas a gente entende também a dificuldade que o Estado atravessa devido aí a essa crise econômica, né? E não só isso, ficou muitos anos sem fazer concurso. Sem fazer concurso. E aí o que acontece por não fazer muito concurso? Quando sai também, sai em blocos, né? Porque os policiais militares têm o tempo de contribuição, o cara acaba querendo ir embora. Então, quando sai em blocos. E quando esse espaçamento aí, acaba saindo em bloco. Mas, assim, a gente como diz, a gente recebeu hoje 9 soldados, vai suprir bem a nossa demanda por um longo período aí, e até agradecer também aí a parceria, sei que também foi um nome que buscou junto às autoridades estaduais aí para que essa vinda de novos soldados fosse uma realidade. E vamos trabalhar para que possamos colocar ainda mais aí, não apenas quantidade, mas a qualidade desse policiamento desenvolvido do 15º Batalhão. Hoje, qual que é o maior desafio que vocês têm enfrentado na nossa cidade aqui? A gente tem, assim, um grande problema, a elevação aí do crime ligado à violência doméstica, né? 1/3, apesar que somos referência nesse tipo de tratamento de crime, né?
Tanto é que tivemos o primeiro feminicídio aí dos últimos 5, 6 anos agora, né? Mas fazia tempo que não havia uma cidade de quase 50 mil habitantes com um índice criminal tão baixo desse. Então, assim, a gente percebe que, apesar que o índice de furto é baixo, né? É claro que o bom se não tivesse nenhum. É difícil falar que talvez a pessoa foi vítima hoje de um furto, pô, esse oficial é louco, tá falando isso. Mas a gente, ainda nós temos essa cultura aí do machismo, né? A mulher não quer, então vou lá e vou bater nela. Então a gente tem muito acionamento ainda do 90 por violência doméstica. E também, né, a gente, às vezes, o pessoal solta a mão um pouquinho no som ali, perturbação do sossego. Então são as duas ocorrências maiores nossas aqui. A primeira é violência doméstica e a segunda é perturbação do sossego. Então, fazer um trabalho, o desafio é fazer um trabalho educacional para que esses jovens aí, já na escola, quando crescer, saber lidar com a frustração amorosa e não partir para a violência. Porque às vezes, de repente, vive aquele ciclo dentro da própria casa, exatamente, né? E aí cresce com aquilo. Isso é normal na e vida aquilo dele, é normal e a consequência disso E a gente vê realmente esse trabalho, onde eu quero parabenizar aqui a nossa Polícia Militar, em especial o senhor, porque a gente viu também aquele trabalho que vocês estão tendo com os agressores, né? Ah, tá. Os agressores, onde tem lá a sala de... Isso. Eles passam por palestras Isso. e tudo mais para que eles possam entender que a violência não gera bons frutos, né? É mais um pioneirismo aqui de Maracaju, né? O projeto Resgatando Família, né? Onde às vezes a gente não faz atendimento apenas da vítima, né? E sim também do autor, porque o autor também acaba sendo termina o relacionamento e entra em novo relacionamento e de novo ele é outro autor de outras agressões. Como o último feminicídio tivemos aí, né? Sem citar nomes aí, mas o autor ele era autor de agressão, a qual tinha uma medida protetiva contra ele, né? Porém de outro relacionamento. A mulher que faleceu também, ela tinha medida protetiva contra o outro homem, né? De outro relacionamento, e se envolveu de novo com outro agressor. Então são pessoas que, tanto masculino quanto feminino, esse relacionamento no mundo agressivo para eles era normal, né? Não é que é normal, eles estão praticamente assim, ele viveu por muito tempo, desde a sua infância, nesse ciclo de violência, né? Então esse trabalho de Reconstruindo Família, né, ele traz aí acompanhamento psicológico por parte de psicóloga e da ciência social, e também a parte policial militar mostrando para ele quais são as consequências. Então é um pioneirismo aqui de Maracaju. Hoje, olhando para esse um ano, você pode falar para nós uma conquista que você acha que é marcante no seu comando agora? Sim, eu fiz um planejamento para um ano de comando. Quando assumi o comando, a minha principal meta era otimizar os recursos, né? Ou seja, fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha em mãos, né? A gente fez isso, eu acho que deu resultado positivo. Uma das principais conquistas minha foi informatizar todo o sistema nosso aí de gerenciamento de ocorrência. Hoje eu sei onde cada viatura estava, onde cada viatura atendeu, o que cada policial militar meu atendeu, eu consigo filtrar. Hoje se a população falar para mim que não foi atendido e ligou, eu consigo. Isso para mim assim é da publicidade, é da transparência para o trabalho. Essa foi a minha principal meta. E outra meta que eu fiz, que eu trabalhei bastante, é para que que nós fôssemos assim contemplados com uma quantidade significativa de policiais militares. Eu estava dando curso de formação de soldado, sem fazer essa política interna, para que nós tivéssemos voluntário para vir para cá. Também trabalhando com a política externa, eu não sei se você recorda, desde dezembro, fazendo aquele trabalho, quando o senhor era presidente da Câmara ali, para tornar-se uma Maracaju atrativa, porque não havia-se com os bons olhos de Maracaju, e hoje nós fomos aqui do CPA1, que é do Grande Dourados, fomos a segunda unidade mais contempladas de novos militares. Então, para mim, assim, isso foi uma das minhas conquistas, né? Claro que os indicadores, alguns projetos sociais do projeto da Pessoa em Situação de Rua também a gente potencializou bastante. Hoje nós temos promúcio em toda a área do batalhão, não tínhamos isso aí. Hoje todos os GPMs, todo distrito hoje nós temos policiais militares, há pouco tempo não tinha.
Então, assim, são projetos que a gente desenvolveu num ano. Agora estou planejando até... Mas o senhor não está pretendendo ir embora, não? Não, Né? muito pelo contrário. Trouxe a minha família Não, aqui, porque eu aqui, como pretendo... diz, quem bebe dessa água Não, fica, não, viu? não. Eu até brinquei, até brinco muito com o Cornel Pereira, né? Um excelente profissional aqui, deixou marca aqui em Maracaju, que a minha meta é superar o tempo do Cornel Pereira. Eu sei que é difícil, né? O Cornel Pereira ficou quase 5 anos aqui, Não, mas não. se Deus Vamos trabalhar para isso. se Deus nos permitir, tomara que a gente esteja aí por mais período. Então, assim, a minha principal objetivo, fechei esse ciclo aí, né? Agora é melhorar a qualidade de trabalho dos nossos policiais militares, sejam elas em instalações, sejam elas em equipamentos, nesse próximo ano. Então, você não consegue atender tudo, então eu estou indo por blocos. Esse meu segundo ano de gestão, eu pretendo melhorar o ambiente de trabalho dos meus policiais militares, né, que ninguém gosta de chegar num ambiente não apropriado, sem o equipamento, sem um local apropriado. Então, a gente vai trabalhar nesse ano com essa vertente. Então, primeiro foi estrutura de informática, tal, tecnologia, é claro, de aquisição de meios, né? E a gente está com um trabalho também muito de instrução, né? A gente está com um projeto de instrução a cada 3 meses, um projeto de instrução. Então, melhorar aí a qualidade dos nossos policiais militares. Porque não se faz segurança pública apenas com homens, né? Cara, tem que ter equipamento e depois de equipamento tem que ter treinamento. Show de bola. Olhando hoje para a nossa cidade de Maracaju, a gente viu aí várias ações de vocês lá em torno da nossa ferroviária, entre outras ações pontuais nessa questão da segurança. Quais são os problemas reais que a gente enfrenta hoje com a cidade de Maracaju? Olha, eu trabalhei já em várias unidades, trabalhei no Choque, onde tive um conhecimento bem amplo de estado. Também trabalhei no DOF, né, conheci muita a região de fronteira. Um dos nossos principais objetivos ali, né, um dos principais problemas ali, de fato, como foi dito, é um trabalho voltado principalmente ali à questão do crime de violência doméstica. Perturbação cego não é tanto alarmante, mas é claro que a gente vislumbra aí futuramente, se não tiver uma ação, um olhar diferente para pessoas em situação de rua, pode ser que tenhamos em breve aí, né, um caos aí, seja a segurança pública, seja na área social, porque já diz as estatísticas que aumentou nos últimos anos, 25% é a pessoas em situação de rua. Isso a nível de Brasil, Isso, né? a nível de Brasil, devido à situação política. E cada vez mais que passa o tempo, né, a dificuldade, a austeridade financeira enquanto país, a tendência é aumentar ainda mais. Hoje, por exemplo, estava passando na rua, fui levar minha filha na escola ali no colégio, eu vi ali 3, 4 pessoas de outro país, né, ainda venezuelano já, no semáforo. Então, esse é um trabalho constante, né? Lidar, além dos crimes de maior potencial ofensivo, isso é um roubo, né? Também esses crimes ligados à questão social. Então, por mais que essa questão social ainda não é o crime de segurança pública, mas são pessoas que têm a potencialidade de fazer pequenos delitos que vai tumultuar a vida do cidadão de bem. O que nós temos como comunidade, o que nós podemos fazer como comunidade para poder colaborar com o trabalho de vocês? Porque assim, vamos lá, eu lembro que se falava muito da questão do trote, que passava direto na PM e tal. Hoje não se escuta muito isso, até porque eu acredito que hoje a tecnologia chegou aí e, consequentemente, hoje você consegue descobrir quem que está passando isso. Mas o que eu, como comunidade, eu como cidadão, posso contribuir para que a gente possa tornar a nossa segurança pública mais efetiva? Bom, desde a nossa Carta Magna, desde o início aí, a segurança pública é um direito de todos, né? Mas também é uma responsabilidade. O que eu percebo hoje na sociedade como um todo, apesar que é uma pessoa conhecedora dos seus direitos, mas às vezes não se esquiva de suas responsabilidades, muitas das vezes, porque pela correria do dia a dia, ela acaba não querendo se comprometer aí, judicialmente numa denúncia. Tem muito problema aí, né? Às vezes a vítima quer ligar para a gente, que é um crime que, o senhor bem sabe, o operador de direito precisa da vítima, né? A vítima, testemunha. Testemunha, e a pessoa acaba, olha, só que eu não quero me identificar. E o que acontece? A internet, ela trouxe muitas vozes, né? Mas também os idiotas também conseguiram muitas vozes, né? E a polícia militar às vezes chega a atender, mas não pode conduzir porque está faltando a vítima, que às vezes é condicionado à representação.
e eu não posso conduzir, aí vai na rede social. E fala que a polícia não está trabalhando. Aí vem o crime da desinformação ali, né? Tá vendo? O crime não, vem aí a desinformação, macular o serviço nacional. Então, assim, se a sociedade também assumisse, pelo menos esse papel de contribuir com a segurança pública e cobrar posteriormente, assim como o senhor já cobrou para mim algumas vezes, aquilo que a gente devia, coloquei a mão na palmatória, a pessoa foi condenada, né, até mesmo um policial militar, nossa corporação, eu não eximo minha responsabilidade de nossos erros, mas também a sociedade também tem que assumir o seu papel, não só na denúncia. Eu vou dar um grande exemplo nesse sentido. Agora está sendo instalados os radares e alguns comentários que a gente recebe negativos, é uma fábrica de multa, que é a situação, não, mas é uma situação tão onde a pessoa, se ela passar 40 km por hora, ela não vai receber multa. Sim. Então, assim, é simples, cumpra a regra ali. As pessoas pouco sabem, né? Mas esses radares não são para multa, não, né? Hoje, as cidades inteligentes, como o senhor bem foi ali, ali em Curitiba, recentemente, na Smart City. A Smart City, hoje todos esses radares não dão um posicionamento de veículo. Teve um furto recentemente aqui, a gente conseguiu rastrear por onde esse veículo estava indo. Então, assim, aqui não é só multa, eu identifico o veículo, eu consigo fazer um alerta se aquele veículo passar por aquele radar, e outra também, né? Se passar 150 por hora... Eu vou dar um exemplo, um dos pontos que foi instalado o radar, só esse ano, se eu não me engano, nós tivemos 3 acidentes. Isso. E se eu não me engano, um deles envolveu a vítima, que até é autista, uma criança, ela chegou no meio da pista, e aí ela se assustou e ela correu, e o carro pegou ela. Além de um motoqueiro e tudo mais. Então, e ali é uma região que passa os alunos da escola que vão para Irmã de Lima Matos e a escola Cambaraí. Uhum. Então, uma região populosa e que realmente, hoje eu mesmo passei por lá e vi o quanto já está sendo benéfico. Sim. Na hora de você atravessar a rua Antônio Souza Marcondes. Então, assim, tudo isso a gente tem que contar, né? Isso, olha, eu tive experiência, um exemplo sobre isso aí, ali em Dourados. Eu fui subcomandante do 3º Batalhão e depois comandando uma companhia. Dourados ali figurava entre uma cidade que tinha mais homicídio de trânsito do Mato Grosso do Sul. Aí há 2, 3 anos atrás, veio uma gestão aí e começou a colocar radares. O pessoal malhou, né? Mas, conforme ia passando o tempo, os homicídios decorrentes de trânsito foram caindo. Mas a sociedade está preocupada apenas de não levar a multa e não resolver um problema. É claro que depois os radares, uns foram suprimidos, outros foram impostos. Hoje, Dourados, né, ele está bem melhor graças aos radares. Então, assim, às vezes dói, né? É um remédio não muito gostoso de ser tomado, mas eu não vejo como ponto negativo. Né? Eu vejo que a sociedade tem muito mais a ganhar do que perder com a instalação de radar. E não existe fábrica de multa se não tem a mão de obra que comete a multa. Então, não se pode transferir responsabilidade. Se a multa houve, é porque teve a infração de trânsito. Então, assim, nós não podemos mudar o discurso. O discurso é você cometeu e você foi sancionado. Então, não tem o jeitinho. Então, eu discordo, eu sou favorável. E os pontos ali onde foi escalado os radares, eu aprovei, não que passou sob meu crivo, não, mas eu acompanhei ali, e realmente são pontos estratégicos que merecem um redutor de velocidade. Olhando para uma das lutas que eu tenho desde o meu primeiro mandato, comandante, que é a criação da nossa Guarda Municipal. A gente vê várias praças hoje reformadas, vários espaços públicos, nossa Praça Central, CEPs, tanto o CEP Roberto de Oliveira ali no Cambaraí, como o CEP Simão Rocha, Parque Ecológico, e a gente sabe que a Polícia Militar não dá conta de tudo isso. Como que você vê a importância da criação da Guarda Municipal para Maracaju? Você acha que é o momento, não é o momento? Como que você vê essa política pública aí, de repente, que pode ser criada no nosso município de Maracaju? Olha, eu vou falar como cidadão. Pouco me importa quem vai resolver o meu problema. Eu quero que vá resolver o meu problema. Isso é minha visão de cidadão. Agora, como técnico, como você vai resolver esse problema? Vamos colocar sobre praças. Concordo, o que eu vejo, na verdade, não é a falta de fiscalização, e sim a falta de educação.
E aí onde vem aquela questão de tornar efetiva algumas situações, por exemplo, que nem a questão dos radares. Vou dar um Entendeu? exemplo, um menino que quebrou lá a porta no Sete Simão Rocha, de repente, de repente não, ele tem que ser Isso. responsabilizado e pagar pelo patrimônio. Ele vai ser responsabilizado? Primeiro que eu acredito que não vão conseguir nem identificar ele, Perfeito. entendeu? Aí, por exemplo, hoje o senhor falou, e eu tive em Curitiba, onde a gente conheceu várias tecnologias que eu acredito que podem somar nisso. O senhor falou todo esse trabalho de implantação de tecnologias que o senhor fez, e a gente tem esse vídeo monitoramento na nossa cidade de Maracaju. Uhum. Mas uma das coisas que eu achei bacana lá foram aquelas torres de segurança, onde tem desde a abertura do chamado, onde a pessoa que está se sentindo oprimida ali, de repente, num determinado momento, ela aperta um botão e ela chama a polícia militar de forma direta, e o vídeo monitoramento em 360. E que de repente pode ajudar nisso, né? Sim, olha, hoje a gente tem a cidade monitorada, né, que é um sistema antigo ali desde 2019, se não me engano, já que eu assumi o conselho, eu estou acompanhando bem esse projeto aí. A gente já faz alguns saneamentos de alguns problemas ali, desenho de trânsito, né? Tivemos aí um homicídio ali na Juquita, que a Polícia Civil conseguiu a identificação do autor pelo sistema de monitoramento. É um sistema que nos ajuda muito. É claro que precisa ser melhorado um pouco mais, que a tecnologia sabe, né? Olha, Que você instala hoje, amanhã já é obsoleto. Esse está indo para 6 para 7 anos, já imagina como está. Existe já outros, né? É claro que precisamos melhorar. Isso é investimento, isso custa dinheiro. Eu até fiz uma apresentação, hoje eu desafio qualquer município do porte de Maracaju que tem o menor índice criminal em relação a furto, né, que é os crimes que acontecem, do que Maracaju. Não há. Mas por quê? Porque aqui, por que isso ocorre? Porque nós temos um ser monitorado, a gente consegue identificar acidente de trânsito. Direto o pessoal vai lá pegar algumas imagens para fazer alguma lead de quem que é responsabilizado. Então o sistema é importantíssimo. Se melhorar, nossa, top, né? A gente vai conseguir fazer um serviço de qualidade. Mas às vezes me preocupa, a gente preocupa tanto em se policiar e não em educar. Eu posso colocar um policial em cada quarteirão, ou um guarda municipal em cada quarteirão, mas se eu trabalho com a sociedade descivilizada, não vai adiantar nada. Então, assim, resumindo, eu acredito que quanto mais polícia, melhor, mas também tem que entender para qual que é o tipo de população. Se for população ordeira, a quantidade que for vai ser suficiente. Mas se for dependendo da sociedade, não tiver aquela educação, a gente não adianta colocar 5, 6, 10 polícias, não vai adiantar nada. Mas aí, nesse sentido, olhando com essa visão, a gente vendo o aumento dos índices de moradores de rua, da miséria em alguns pontos, a nível de Brasil, não diferente em Maracaju também, onde a gente viu o empenho do senhor e da assistência social, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, ali, por exemplo, em torno da ferroviária, e a gente está vendo um aumento nesse sentido. Como que a gente vai conseguir fechar essa conta? Porque o que a gente está vendo daqui para os anos, olhando o lado, por exemplo, da tecnologia e tal, a gente está vendo aí, por exemplo, empresas como Agroamazônia, Fendt, trazendo maquinários inovadores, onde daqui a pouco o cara só vai apertar um botão e o trator vai andar sozinho. E aí quem não estiver preparado para esse mercado de trabalho, consequentemente, de repente vai entrar nesse nicho de pessoas aí que vão ter dificuldades, porque cresceram só naquele mundo ali da agricultura e às vezes não vão conseguir se adaptar a esse novo momento do emprego. E aí, consequentemente, acaba gerando a miséria. E aí, havendo essa miséria, consequentemente, a gente sofre, às vezes, com a questão da segurança pública. Como que você vê esse pacote olhando por um todo? Olha, na verdade, eu sempre digo aos senhores que segurança pública não é um problema em si só, né? Na verdade, ele acaba outras variáveis tornando aí um crime de segurança pública, né? Hoje eu vejo essa mecanização aí do ambiente, do campo, né? Hoje você percebe cada vez menos aí uma mão de obra especializada. Eu acho que alguns trabalhos sociais, alguns programas sociais, ele é bem-vindo, né? Para que possa fazer essa transição aí dessa inovação tecnológica, preparar essa pessoa para o mercado de trabalho, mas eu acredito também que nós não
podemos tornar-se uma pessoa apenas escrava de projetos sociais, igual alguns programas que a pessoa sai de um bolsa Só tal, dá o peixe só e dá não o dá peixe, a vara de pescar. Né? Eu acredito que tem que dar oportunidade para todos. Eu tenho parentes que têm empresa, eu tenho irmãos que tocam lavoura, e hoje o nosso grande problema não é O emprego. o emprego, é a pessoa que não quer trabalhar, a mão de obra. Porque às vezes não compensa ele trabalhar. E eu não estou falando aí de que ele vai ganhar menos com o Bolsa Família, ou um Bolsa. Não, na verdade que não, ele já está tranquilo, ele fala, não, eu tenho o mínimo para me sobreviver, então eu não quero. Então eu não vejo assim, eu tenho um sogro dono de oficina, é um trabalho danado para poder achar uma mão de obra especializada. O que eu estou vendo, na verdade, desculpa, o posicionamento não é ideológico, é uma escravização de programas sociais. O campo, ele tá sendo aí, talvez, pedindo cada vez mais especialização, sim, mas também está faltando pessoas para querer se especializar. Eu morava do lado do Senai, lá em Nova Andradina. Eu lembro, por exemplo, que nessa discussão, olhando para essa vertente, quando a gente foi buscar o curso de agronomia, e uma das reuniões que nós tivemos junto com o pessoal lá da Fundação MS, e aí esteve participando o Juliano Schmeidek, e ele falou assim, a gente está vendo muito agrônomo saindo da faculdade para ser vendedor de produto. E que, na realidade, às vezes não tem esse conhecimento todo, às vezes, para contribuir na questão da agricultura. E essa era uma das grandes preocupações para que a gente pudesse trazer um curso inovador da agronomia aqui para a cidade, para a nossa universidade estadual. E aí vem de encontro isso que o senhor está falando, que é justamente essa situação que a gente vê muito, aquela situação, eu vendo 100 coco verde lá, água de coco, tá bom. Se eu quiser vender 150, posso até vender, mas 100 tá bom, já estou me dando sustento. E às vezes envolve nessa questão dos programas sociais. Né? Então, assim, na verdade, o pessoal está vendo aquela gana, né, de, como se fala, de vencer na vida, né? Ele quer apenas se manter na vida. Como diz aos senhores aí, eu vim do meio rural, eu batalhei para estudar. Olhou aquele cara Exatamente. Há quantas vezes eu fui... Até, desculpa, minha finada mãe, mas nem minha própria mãe acreditava que um dia, né, eu poderia chegar naquilo, mas não foi um obstáculo, eu tive uma gana na vida para vencer. Aí hoje a pessoa olha para mim e passa, nossa, nasceu em berço de ouro, mas ninguém sabe o processo. Ninguém sabe o processo. E ninguém quer viver o processo. Ninguém quer ver o processo, né? E eu vejo muitos jovens hoje que não quer passar o processo. Diz que é apenas colher, né? E não é fácil, essa falta de gana, essa vida super artificial das redes sociais, isso não existe. E a vida de TikTok, a vida de Instagram. Até trouxe muita evidência essa conversa, esse vídeo do Felca, né? Pois é. Entendeu? Que trouxe essa questão da adultização e a monetização, né? Onde muitos pais e muitas pessoas estão se utilizando dessas ferramentas somente para ter o like, a curtida e o ganho, em vez de, às vezes, se especializar. Porque eu lembro de uma palestra que eu assisti do Max Mering, e ele falou, de cada 1000 jovens, um vai ser um famoso no YouTube. Pois é. E esses outros 999? Vai ser o que da vida? Vai ser o que da vida? Falando até, né, olha como a polícia acaba se adaptando à situação, né? Hoje tem até uma piada, né? Seu telefone, você sabia que seu telefone você consegue fazer uma ligação? Por quê? Porque o telefone celular ele perdeu, né? Hoje a PM está mudando, vai mudar em breve aí, tem até um estudo, de mudar por aplicativo 90. Porque a sociedade já não usa mais a chamada, né? A chamada analógica, a chamada digital, ele vai usar o quê? Um sistema, uma rede social. Então, assim, o mundo hoje está vivendo essa caixinha do celular aí e acaba se perdendo. Não sabe nem que o celular, na verdade, inicialmente ele foi feito para conversar com pessoas e não se isolar de pessoas. Né? Isso aí. O senhor falou muito de projetos sociais, esses programas sociais que a gente vê. Só que da mesma maneira a gente vê alguns programas sociais que evitam que essas crianças jovens entrem, às vezes, no mundo da droga e previnem essa questão da criminalidade. A gente tem um grande exemplo, o
própria Polícia Militar com bom de bola, bom na escola, Bombeiros do Amanhã Sim. com o nosso bombeiro, e a gente tem outros projetos aqui na cidade de Maracaju. Como que você vê que esses projetos podem contribuir nessa educação para que a gente tenha essa prevenção aí na questão da segurança? Na verdade, esse projeto vem mostrar para essas crianças no período de formação, vamos supor, um caso do ProERD, que está na iminência, né, de se instalar aqui. Até já. eu quero mandar um abraço para a Gibinha, ela me falou que está se formando aí no ProERD, parabéns. Se formou e o ano que vem ela vai ser estudo do ProERD aqui em Maracaju. Eu ainda brinquei com ela, falei, você vai se vestir de leãozinho? Ela já é um leão já de gêmeo, já, né? Na verdade, um dos principais objetivos desses projetos é tirar aquelas fantasias, né, do mundo da droga, Que é tudo que às bem tranquilo. Às vezes é bem vendido como um barato, como coisa legal, é mostrar a realidade. O projeto Bombeiro do Amanhã, pelo Corpo Bombeiro, ele faz bem esse trabalho aí de mostrar um pouco que uma vida de disciplina, uma vida de rotina, inserida em uma comunidade a qual tenha os seus problemas sociais, né? Então, assim, são um projeto que vem mostrar para as crianças a realidade, o outro lado, sem a fantasia. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Aqui já tem um Bombeiro da Manhã, o ano que vem, se Deus quiser, vamos trabalhar com o ProERD aqui em Maracaju. A gente já trabalha com o ProERD ali em Rio Brilhante. Então, aqui tínhamos até o ano passado aí o pessoal que vinha de fora, né? Mas agora a gente quer um policial militar daqui que ele vai entender a problemática e poder estender aí para todos as escolas aí, né, até o 5º ano, e até um projeto interessante aqui do Poder Público Municipal, né? Graças aí passou pela aprovação da Câmara aí, que a educação, né, da violência doméstica já nas séries iniciais, né? Então, assim, é um programa, né, que vem mostrar que a violência doméstica não é normal. Senhores, tem muita casa que a pessoa viveu naquele mundo, não sabe o que é viver em um ambiente pacificado. Então, esses projetos, além de vem desmistificar, vem mostrar algumas realidades e pôr, né, alguns limites sociais, né? E aí, olhando por essa vertente, uma das grandes bandeiras que eu carrego é a questão da proteção das crianças, onde a gente tem essa questão do abuso sexual infantil. E onde pega uma criança ali que cresce nesse ambiente, onde o pai fala que, filho, eu posso te tocar porque eu te amo. E ela vai entender, às vezes, que esse toque não é legal, lá na vida adulta, às vezes num casamento. Porque, às vezes, de repente, quando ela casou, o marido não tocou igual o pai, mas pera lá, então ele não me ama, entendeu? E aí muitas crianças acabam crescendo nesse mundo doente do abuso sexual infantil, assim como da questão da violência doméstica, né, comandante? Então, eu acho engraçado, até a gente foi um dia dar uma palestra em uma escola e a gente começou a falar, né, sobre o que é uma violência sexual, e daqui a pouco uma criança encostou, peraí, mas eu vivo nesse ambiente, isso é errado? Então, assim, ela nasceu naquele ambiente, Porque a gente tem várias histórias, desde abuso de bebê, que eu acho, poxa... Isso. Então, assim, esses projetos, ele vem mostrar outra realidade, ele vem com a temática que o banco escolar não vai passar esse conhecimento. Então, esse projeto vem para somar, vem para reduzir. Então, mas, né, como que a Polícia Militar está preocupada com isso? Porque lá na frente vai reduzir índices criminais. Como disse anteriormente, a segurança pública não é um problema por si só. Segurança pública envolve várias outras, né? Questão social, econômica. Então, essa questão educação. No ambiente familiar futuramente vai se multiplicar. Imagina um pai que um homem, né, acostumado com violência doméstica, casou ali com uma mulher, de repente teve 3 filhos. E ele continua replicando aí essa violência doméstica perante esses 3 filhos. Esses 3 filhos vão casar. E como vai ser esse ambiente dele? Então, vamos falar, estaremos aí perante uma progressão geométrica, né? Então, assim, sempre multiplicando. Então, esse projeto ele vem aí, quebrar algumas normalidades que a criança, né, viveu ali no seu ambiente familiar e que, na verdade, normal não tem nada. Né? A gente está chegando aí para o nosso final. A gente está quase 1 hora conversando, um bate-papo muito legal. Quero desde já te agradecer. Se você pudesse deixar uma mensagem para as famílias, para os nossos jovens,
que olham para a nossa polícia militar ou para aquele jovem que quer seguir uma carreira militar, qual seria? Olha, como disse inicialmente, não olha pelo salário, né? Olhe se é a sua vocação. Eu falo isso como policial militar, né? Então, a gente vê muitas pessoas lá na frente se frustram e quer ficar apenas pelo salário. E lá na frente vai querer mudar uma instituição secular e não vai conseguir. O que eu falo é uma excelente profissão. Ela tem uma gama de ela tem uma gama de ramos que você pode explorar a sua habilidade. Estamos aqui, né, com o TI na minha frente, que é o Batista, né? Faz um trabalho com excelência. Amigo da Clicelma. Clicelma, Batista, parceiro nosso aí. Temos pessoas ligadas lá, mas o contato social do policiamento comunitário, só que tem que lembrar que a sua essência ele é policial militar. Ele vai ter que operar uma vez de atender uma ocorrência. É um serviço excepcional. Se você quer ser policial militar, sabe, tem hierarquia e disciplina, né? Então, não lembre-se sempre, né, que lá manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem um regramento a ser seguido, mas é uma profissão que dá uma estabilidade, ele te dá uma progressão funcional e hoje ele é muito procurado aí para os jovens que querem uma estabilidade financeira. Show de bola. Qual que é o legado que o senhor quer deixar no nosso batalhão? Porque assim, o senhor falou que o senhor quer deixar uma grande marca, até às vezes superar o que o Pereira deixou para nós em Maracaju. Eu falo brincando. Mas é importante a gente ter esses bons exemplos. Usa ele como referência. Entendeu? Né? Usa como referência. Eu tenho referências no âmbito político, onde vejo políticos aí que têm esse grande legado de transformação de vidas de pessoas, não diferente, eu acredito que o senhor também tenha. Mas qual é o legado que o senhor quer deixar para a nossa cidade de Maracaju, em especial para o nosso 15º Batalhão? Na verdade, o 15º Batalhão é uma unidade que ele traz grandes desafios, né? Pelo seu ambiente ao qual está inserido, né? Tanto no agro quanto na política a nível de Estado. Um dos meus principais legados é uma organização interna, né? Que não que eu seja, né, perfeccionista demais, é uma organização estrutural para que isso possa produzir um resultado externo, é o que eu chamo de otimização. Não adianta eu receber 15 policiais militares e não poder utilizá-lo ao máximo que eu posso. Então, uma das minhas principais metas aqui é otimizar os meus recursos humanos e materiais para que eu possa fazer um serviço de qualidade. Eu estou ali 24 horas no batalhão, que é a minha casa lá do batalhão ali, né? Não tem nem como sair dali, mas eu sempre procuro assim, produzir o máximo para a sociedade. Então o meu legado é trabalhar, fazer um serviço de qualidade com aquilo que eu tenho. Desde quando cheguei aqui na unidade, eu nunca procurei reclamar daquilo que eu tinha, procurei fazer o melhor com aquilo que eu tinha. É claro que além do reforço policial, também eu quero dar um ambiente de trabalho salutar para meus policiais militares, né? Que a gente não está ali também só para cobrar, também ser o policial que deixou um legado. Quando eu falo Coronel Pereira, uma pessoa que deixou uma estrutura magnífica, né? Eu uso ele como referência, jamais penso superar ele, é uma referência para mim, mas um dos meus principais legados é otimizar os meus recursos e fazer um serviço de qualidade, ou seja, no combate criminal, no serviço social. Essa é uma das principais metas aqui, frente ao comando do 15º Batalhão, e que ele ainda perdure por um bom período, que eu não estou com vontade de sair daqui ainda não. Quero te agradecer, nosso coronel, tenente coronel agora, Vieira, que Deus continue te abençoando muito à frente do nosso comando. Nos colocamos à disposição para estar contribuindo aí com a nossa segurança pública. O senhor sabe que é uma das principais bandeiras que a gente carrega aí de apoio, e o que a gente puder contribuir para que a gente possa gerar política pública a favor disso, nós vamos continuar fazendo. Te agradecer por o senhor ter aceitado esse convite de nós estendermos a nossa conversa da Rádio Cidade, para que a gente pudesse estar levando um pouco mais de conhecimento para a nossa cidade de Maracaju. E parabenizar pelo trabalho que o senhor está fazendo, em seu nome, a toda a tropa aí que está à frente do 15º Batalhão. Quer deixar uma mensagem final aí para nós? Eu só queria agradecer a parceria, Robert, de sempre, tá? A gente continua de portas abertas. Como comandante da unidade, eu não sou o dono da razão, né?
As minhas portas estão abertas para dúvida, sugestão, reclamação. Assim como eu sempre pergunto para os meus policiais mais modernos ou mais antigos o que eu poderia fazer de melhor. Então, a minha porta, o meu gabinete continua aberto para aconselhamento, desaconselhamento, tá? Também. Eu gosto de trabalhar de uma maneira bem aberta. Por mais que seguimos essa cadeia militar, eu não me preocupo com esses postos, graduações. O que eu quero é realmente prestar um serviço de qualidade. E, é claro, agradecer ao meu efetivo pela leitura que fez sobre a minha filosofia de trabalho. Né? Sem eles, nada que eu planejei poderia estar acontecendo hoje, nesse dia. Então, só tenho a agradecer tanto a você, Robert, pela abertura que sempre nos deu desde o primeiro dia que chegamos aqui, e ao meu efetivo, que tem ajudado enormemente para fazer um trabalho de excelência à população maracajuense. Show de bola. Obrigado. Obrigado, coronel. E desse jeito a gente encerra o nosso Fala Comigo. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas, lá na Rádio Cidade, ao vivo a gente está participando. O coronel já esteve lá com a gente, na época major, agora coronel. É outro agora. E a gente realmente reforça esse compromisso de estar levando mais informação para você. Um forte abraço e que Deus te abençoe.